Vamos para hashtag Brasileirão, agora falando um pouco de esporte, segunda-feira hoje, então a gente naturalmente fala de tudo que bombou no final de semana e o Twitter ali é um prato cheio para repercussão esportiva, né? E especificamente o Brasileirão. Tivemos mais uma rodada, ainda temos, né? Vasco e Cuiabá disputam hoje o último jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas os outros 9 jogos aí já agitaram bastante. A gente fala amanhã sobre o jogo do Vasco, muita gente, né, bem preocupada ali com a situação do Vasco, depois do que aconteceu em São Januário na semana passada. Os casos de violência. Na Vila Belmiro também, o Santos inclusive jogou contra o Flamengo ontem sem público, por conta dos casos de violência, mas a gente abre falando até de futebol mesmo, dos resultados esportivos ali, para a felicidade do Helder, nosso botafoguense aí do chat, não poderia ser diferente, já mandou ali um segue o líder aqui pra gente. Eu vou colocar a classificação do campeonato para vocês, o Botafogo mais líder do que nunca, venceu o então vice-líder Palmeiras, agora abre 8 pontos de diferença. Essa diferença estava em 5 pontos no começo da rodada, ela poderia ter caído para 2 se o Palmeiras em casa vencesse o Botafogo, e aí a liderança do Botafogo ficaria sob risco para a próxima rodada, mas não, o Botafogo manteve essa firmeza ali na liderança, venceu mais um jogo, chegou a 10 vitórias no campeonato em 12 jogos disputados, uma campanha impressionante, aí, sei lá, palmas pro projeto esportivo do Botafogo, como vem sendo tratado com profissionalismo. E tá aí, isoladaço agora, abriu 7 pontos pro segundo colocado, que agora é o Grêmio. O Grêmio assumiu a vice-liderança, também um trabalho interessante ali do Renato Gaúcho à frente do Grêmio, e principalmente o Suárez, né? Acho que o peso que deve ter um Luizito Suárez ali, a gana dele de vir pro futebol brasileiro querendo vencer, querendo ser campeão, já foi campeão gaúcho, mas naturalmente quer títulos agora de maior expressão, né? E não tenho dúvida que tá bem de olho aí nesse título do Campeonato Brasileiro, assumindo a segunda posição nessa rodada. O Flamengo também pulou para terceiro, venceu o Santos na Vila, e o Palmeiras cai para quarto lugar. Fluminense e Internacional fecham o G6. O Fluminense já estava no G6 aí na última rodada, o Inter é que entrou, né? E entrou no lugar do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro desabou na classificação, caiu para 10ª aí, como vocês estão vendo. Bragantino e Fortaleza vão subindo, né? São dois times que nos últimos anos vêm se mantendo na parte de cima da classificação do Brasileirão, Atlético Paranaense ali também sempre figurando entre os 10 primeiros. São Paulo e Cruzeiro já aparecem ali abrindo a segunda metade da classificação, e são os últimos times que atualmente disputam vaga para a Libertadores, né? Pelo que o campeonato está nessas 12 primeiras rodadas. O São Paulo está com 18 pontos, o Cruzeiro com 17. O Inter no G6 está com 20. Então, a gente está falando de 3 pontos de diferença para o Cruzeiro até o Inter ali. Tá todo mundo muito próximo disputando posições. Malandro, do 13º, vulgo Santos, para baixo é o caos. Aqui a gente já tem um gap, realmente é mais de uma rodada de gordura de pontuação entre Cruzeiro e Santos. Do Santos para baixo tá todo mundo brigando contra o rebaixamento. O Santos em 13º, Bahia em 14º, o Corinthians em 15º, Cuiabá em 16º. Cuiabá joga hoje contra o Vasco, então pode afundar ainda mais os times que estão à frente dele ali, Corinthians, Bahia e Santos. Goiás abre a zona de rebaixamento com 11 pontos. América perdeu de virada ontem, segue afundado ali na zona de rebaixamento também com 8 pontos. O Vasco é o vice-lanterna com 6 e o Coritiba segue sem ganhar aí, vai sendo cada vez mais um candidato a queda mesmo para a Série B. Depois de 12 jogos não venceu um sequer. Tá osso aí pro Coritiba. O Belém destacando que o jogo do Flamengo estava querendo fazer o remake do 5-4, aquele histórico jogo de 2011, né, entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Vou colocar os resultados para vocês aqui. Foi um 3-2 honestíssimo ontem na Vila, jogo bom, né? Aberto, o Flamengo poderia até jogar melhor, mas foi um jogo bem disputado. Foi legal ali, venceu por 3-2. O Bragantino manteve o ritmo, né? Depois de meter 4-0 no Flamengo na última rodada, venceu bem o Goiás, 2-0, mas podia ter sido muito mais. O Inter venceu o América de virada por 2-1. O Grêmio, né, atropelou o Coritiba, 5-1, show do Suárez, fez gol, deu assistência. O Botafogo, como a gente já falou aqui, venceu fora de casa o Palmeiras, 1-0, sempre gol dele, o artilheiro Tiquinho Soares. O Cruzeiro, aí para desespero do Harry, ganhou do São Paulo por 1-0. O Harry estava até me destacando uma estatística aqui antes da gente entrar ao vivo. O Cruzeiro não acertou uma finalização no gol do São Paulo e venceu por 1-0, porque o gol foi contra. Gol contra do Rafinha. Foi a única bola que chegou ao gol do São Paulo. Que loucura. Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro por 2-1, primeiro jogo do Filipão, à frente do Galo ali, estreou com derrota.
O Fluminense ganhou do Bahia de virada, 2-1, e o Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Corinthians, mas podia ter sido 5, para variar, o Corinthians não jogou nada e apanhou do Atlético Paranaense lá em Curitiba, no jogo que abriu a rodada no sabadão. E eu vou mostrar uns tweets para vocês de como toda essa rodada repercutiu nas redes. O Helder falando, observação, a diferença do Botafogo pro vice é de 7 pontos. A diferença do vice, Grêmio, pro 12º Cruzeiro é de 6 pontos. O Botafogo tá isoladaço na frente. É o Botafogo no primeiro bloco, os outros times ali do Grêmio até o Cruzeiro, disputando Libertadores, e a turma do rebaixamento, ali do Santos para baixo. São basicamente esses os 3 blocos, o Botafogo tá sozinho no primeiro bloco. O Harry tá sofrendo, mandou o Lucas Gabriel. Procede, Harry? O Harry tá sofrendo, eu tô sofrendo aqui. Tamo tudo lascado, velho. O Helder não tá, dormiu feliz o Helder aí, como brincou o social media do Botafogo. A mimir na liderança mais uma vez. Foi ruim, será, a noite de sono do botafoguense? Lógico que não, né? O Tiquinho Soares, esse vídeo é muito bom. No voo de volta para o Rio de Janeiro do Botafogo, os jogadores do Botafogo e alguns torcedores que estavam no voo ali puxaram um coro da musiquinha que a torcida do Botafogo já tornou um mantra aí de todos os jogos, em homenagem ao artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols, Tiquinho Soares. Ele fica todo tímido diante da homenagem no avião. É um vídeo muito bom, vou dar play pra vocês. Meu bem, Tiquinho Soares é foda. Ai, 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 ai. Tá chegando. Vocês estão ouvindo? Eu não tô ouvindo, Thiagão. Será que tá? Pra galera ali tá rolando? Tá? Boa, boa. Olha ele ali no fundo. Mostrou o dedo no meio. Não sabe lidar com tanta elogio assim, Tiquinho? Tá de brincadeira? Artilheiraço aí do campeonato. Que da hora. Pô, climaço delicioso do Botafogo, né? O Helder aí não nos deixa enganar no chat, dormiu leve, diz ele aqui. Ainda sobre o Botafogo, o Luiz Castro, técnico do Botafogo, recebeu uma proposta, isso já tem sido repercutido nos últimos dias aí, do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo lá da Arábia Saudita, e o John Textor, dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, pela primeira vez confirmou essa proposta numa fala ontem em entrevista ao canal do TF. Falei com ele, Luiz Castro, que não falaríamos sobre essa proposta aí até o jogo de hoje contra o Palmeiras. Ele tem uma proposta e as pessoas na Arábia Saudita estão tentando controlar o mundo do futebol com dinheiro. É muito tentador. É uma decisão difícil, ele ama esse clube e sei que quer ficar. Aí ele diz aqui, vamos ver, concordamos em não falar sobre isso até esse jogo de hoje. Então, basicamente aqui, as palavras fortes do John Textor são admitindo a proposta, dizendo que é uma proposta muito tentadora mesmo, e é uma decisão difícil. Vamos ver o que o Luiz Castro vai fazer aí diante dessa proposta. Tá comandando um histórico Botafogo nessa liderança do Brasileirão, mas tem a chance de comandar o Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita, o português Luiz Castro. O português Luiz Castro que comemorou a vitória sobre o português Abel Ferreira. Esse portal aqui, Betclic Portugal, destaca o embate entre os dois técnicos portugueses e a vitória do Luiz Castro. Esse videozinho é muito bom também. O Adrielson e o Luiz Castro lá no Allianz Parque depois do jogo de ontem. Tô ouvindo. Quem ganhou? Botafogo, velho. Botafogo não para de ganhar. O Sama já falou que o Tiquinho é o novo Túlio. Pô, quem tem poder de fala pra cravar isso aí é o Helder no chat. Essa situação também chamou atenção aí, viralizou no Twitter, né? A gente tem aqui o Abel Ferreira, o Luiz Castro aqui, de camisa social mais clara, indo em direção ao banco do Palmeiras para cumprimentar o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, essa imagem talvez mostre até um pouco... É que eu não quero dar o play também, eu queria só mostrar os frames. Mas o Abel basicamente passa reto aqui pelo túnel a caminho do vestiário e o Luiz Castro ficou no vácuo ali, isso repercutiu também nas redes. Um outro momento do jogo do Allianz Parque, que foi o principal jogo da rodada, né, o encontro de líder e vice-líder, então vice-líder Palmeiras, o ex-presidente Jair Bolsonaro não parece muito preocupado aí com o BO que ele está sendo julgado no TSE, que será retomado amanhã, inclusive, a gente vai falar disso no programa de amanhã, terça e quinta, né, são os 2 últimos dias do julgamento que pode tornar ele inelegível e deve tornar ele inelegível pelo andar da carruagem. Ele estava lá no Allianz Parque, ele que é palmeirense, também diz ser torcedor do Flamengo, né, mas estava ali no estádio do Palmeiras ontem e sendo ovacionado por parte da torcida do Palmeiras, como vocês veem nesse vídeo.
ao som de mito ali. É lógico que não é uma unanimidade ali no estádio do Palmeiras, mas nesse vídeo aí a gente consegue ver que há sim um coro ali de apoio ao ex-presidente no estádio do Palmeiras. O Luizito Soares, agora vice-líder do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, também é destaque na rodada, fez gol, deu assistência, e o SofaScore que traz informações de estatísticas do Soares em 2023. Na atual temporada, ele é o líder do Grêmio, tanto em número de gols marcados quanto em assistências. O cara é o grande nome do Grêmio. Na temporada não podia ser diferente, né? É um craque, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Na temporada, com 36 anos de idade. São 28 jogos, 16 gols e 9 assistências. 25 participações, portanto, em gols em 28 jogos. É quase uma participação em gol por jogo. Isso valendo o Campeonato Gaúcho, mas também Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Soares está arrebentando ali no Grêmio. O jogo da Vila Belmiro, que eu destaquei para vocês, que era um jogo sem torcida, e foi sem torcida, né? Por conta da punição que o Santos tomou depois das cenas de guerra ali que a gente viu no Santos e Corinthians do meio de semana passado. E aí viralizou uns gatos que estavam lá no estádio, na arquibancada. Alô STJD, não era sem público na Vila? A transmissão do Premier também filmou aí os gatinhos que estavam lá nas arquibancadas da Vila Belmiro assistindo a vitória do Flamengo por 3-2 sobre o Santos. E um último tópico aí que viralizou, um último termo, uma última hashtag, pet. Sabe o pet que times campeões carregam na camiseta nas temporadas seguintes e tudo mais? O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E, portanto, tem o pet de campeão da Copa do Brasil, também poderia ter o pet de campeão da Libertadores, né? Mas nos jogos de competições da CBF ele tem carregado o pet de campeão da Copa do Brasil de 2022. Só que ontem ele apareceu, ele jogou ontem com o pet errado. O uniforme do Flamengo de ontem tinha o pet de campeão do Campeonato Brasileiro de 2022. Campeonato esse vencido pelo Palmeiras e não pelo Flamengo. O Flamengo passou o jogo de ontem aí com o pet errado e isso não deixou de repercutir nas redes sociais. Pelo contrário, essa gafe deu o que falar. Deu o que falar nas redes, como vocês estão vendo aí. Isso é inacreditável, tá jogando com o pet do Palmeiras de campeão brasileiro de 2022. O que tá rolando? E tome crítica ao Flamengo. O Flamengo que ganhou do Santos e esportivamente a gente pode falar que assumiu a terceira posição do Campeonato Brasileiro. O Belém também aí no chat definindo como bizarro. O Carlos Henrique falando que o Soares devia ir pro Corinthians. O Yuri Alberto não consegue dominar uma bola, tá triste de ver. E eu gostaria também, Carlos Henrique. Eu gostaria também, viu? O Sama aí mandando que o time do Grêmio é muito ruim. Sem o Soares tem que segurar. Mas tá jogando com o Soares. Se é ruim sem o Soares, mas o Soares joga todo o jogo, então não fica tão ruim assim. Soares aí carregando o Grêmio nas costas, se assim a gente pode dizer, mas é um time até que arrumadinho. O time do Grêmio, Bitelo tá jogando bem, mas certamente o Soares é o protagonista e não podia ser diferente, né? E é isso, meus caros, ficamos por aqui então, mais um Trending Topics de hoje. Valeu quem participou, quem não deixou o like, deixa ainda que dá tempo. Quem tá assistindo depois do programa gravado também deixa o joinha, deixa seu comentário ali no campo de comentários que a gente sempre lê depois do programa, valeu? É nóis, até amanhã, meio-dia.